Boa noite, gente. Eu sou a Enara. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é a mudança cultural e do porquê a mudança cultural é importante. A gente pode começar pelo o que é mudança cultural. Sabemos que a mudança cultural é a alteração na cultura, seja na língua ou nos nossos padrões. Ou seja, ela pode surgir por consequência de diversos fatores, e tanto externos e internos, como migrações, avanços tecnológicos, avanço também científico, e pode surgir dessas formas. Ou seja, a mudança cultural ela é uma transformação nas nossas vidas, tanto nas nossas normas, nos nossos valores, nos nossos costumes, nas nossas práticas, de uma sociedade que vive ao longo do tempo. E isso pode acontecer por conta da influência da tecnologia, contato com as outras culturas ou os eventos históricos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns exemplos que eu tenho para vocês, tanto a tecnologia que eu acabei de citar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os 4 para vocês, que é a tecnologia, a globalização, os movimentos sociais e as influências artísticas. Bom, antigamente a forma de como a gente recebia as informações, como a gente se comunicava, era meio difícil, porque a gente não conseguia pesquisar, a gente tinha que esperar pelos jornais, pela rádio, pela TV, e às vezes a gente ficava naquela dúvida. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, eu consigo mexer no meu celular, eu consigo mexer no meu computador e pesquisar aquela informação. Eu consigo me comunicar com outras pessoas, eu consigo ter acesso às outras culturas de fora. Então, a tecnologia, ela foi um dos motivos do avanço da cultura. Ela meio que ajudou a gente conhecer as outras culturas. 2. A globalização. Mas por que a globalização? Porque ela iria aumentar o comércio internacional e o aumento de viagem no comércio. Ou seja, a gente iria sair do nosso próprio país, da nossa própria cultura, para conhecer algo de fora, para conhecer a cultura de fora. A gente iria conseguir absorver, conhecer e adotar aquilo pra gente, a própria cultura das pessoas de fora. 3. Sobre os movimentos sociais. Os movimentos sociais seriam como os direitos civis, o feminismo, que alteram nossas normas sociais, as leis de muitos países. Então seriam isso. O 4, que seria o último agora, são as influências artísticas. Mas onde elas nos influenciam? Elas nos influenciam na roupa, na música, na comida, no nosso comportamento social, na nossa linguagem. Um exemplo que eu poderia colocar sobre a moda seria a da Paris. A da Paris, ela nos ensina como nos vestir, ela tem um perfil, ela nos influencia a como nos vestir, como estar sempre na moda. Pessoas de fora poderiam influenciar nas nossas roupas. Sobre comportamento social e a linguagem, seria a Raissa Buchmann, que ela fala sobre a religião dela, ela fala de como ela se comporta, a forma de como ela fala. Então, tudo que a gente vai conhecendo ao decorrer através da tecnologia, como eu falei, ela vai nos influenciando e vai nos mudando, se a gente quiser adotar aquilo, né? Seria isso, o que é a mudança cultural, do porquê ela vai mudando ao decorrer do tempo. E agora eu vou falar um pouco sobre do porquê a mudança social ela é importante. Mas como eu estava falando, mas do porquê a importância da mudança cultural ela é importante, porque ela é essencial para o nosso desenvolvimento, o nosso progresso na sociedade. Ela permite que a sociedade se adapte em novos contextos, que a gente aprenda novos desafios contemporâneos. E além disso, ela promove a diversidade, o respeito mútuo entre diferentes culturas. Como a tecnologia, como estava falando, a tecnologia é muito importante. Ela foi uma das principais causas culturais que foi impactando diretamente na forma de como as pessoas se relacionam e se comunicam. E isso que eu terminei de falar para vocês foi o que eu aprendi através do computador, da tecnologia. Olha que bacana. E uma frase para vocês refletirem um pouquinho, que foi de Barack Obama, é que juntos podemos fazer a diferença e mudar o mundo. Eu espero que vocês possam refletir e que vocês tenham uma ótima noite e um beijo.
Olá, eu me chamo Elson Ferreira e irei falar sobre as mudanças culturais nas tecnologias. As novas tecnologias na cultura geraram uma grande revolução no modo em como as pessoas observam, entendem e se relacionam com o mundo. Porém, muitos acreditam que as transformações culturais e os progressos tecnológicos são questões totalmente desassociadas. Tanto as influências das novas tecnologias na cultura, como a interferência do contexto cultural, dos avanços tecnológicos, mostram como essas duas vertentes estão totalmente imersas umas às outras. Bom, e agora eu irei falar sobre algumas influências das novas tecnologias na cultura. Bom, e eu irei falar sobre as três relações da tecnologia. Primeiro, as relações com a arte, relação com relações e relação com o consumo. Agora eu irei falar sobre as tecnologias em relação à arte. Bom, basicamente, essa tecnologia relacionada à arte, como por exemplo, veio sofrendo grande avanço e entrou, por exemplo, na indústria musical. Na indústria musical, acabou causando vários impactos, como por exemplo, surgiram várias plataformas digitais como YouTube, Spotify, fazendo com que outras pessoas de outro lugar, de outras regiões, tenham esse acesso, fazendo com que outras culturas tenham acesso às outras culturas, ou seja, essa fusão de cultura, né? Conhecer mais outros lugares na qual a gente não pode ter acesso físico, né? E esses conteúdos gratuito ou pago acabou afetando sim a indústria musical. Outros negócios também culturais acabaram sendo afetados, como por exemplo livrarias, jornais, sendo trocado por uma forma de mão de obra mais barata. Agora eu irei falar sobre as tecnologias na relação e relações. Bom, essa tecnologia ela vem falar, por exemplo, na década de 90 surgiu uma plataforma digital sobre namoro. Em 2012 surgiu o Tinder. O Tinder é um site na qual outras pessoas vão tentar encontrar uma pessoa para se relacionar ali, né? Por exemplo. Então, essa plataforma digital acabou com que outras pessoas se conhecessem, mas de outro país, do próprio estado, do próprio cidade ali que a pessoa mora, né? E agora, por último, eu irei falar sobre as tecnologias em relação ao consumo, que é basicamente o consumo tem se modificado de acordo com as exigências, e esse consumo faz com que, por exemplo, eu vou citar a loja. A loja antes nós precisávamos ir no local físico, no lugar físico, para saber como é a peça, o objeto que a pessoa quer, né? E então essas lojas que eram feitas física hoje estão se transformando tudo de forma online com os avanços tecnológicos. Como por exemplo, a gente pode ver várias plataformas internacionais ou internacional, como a Shein. Nós podemos observar o AliExpress e diversas outras plataformas como venda. E hoje, as vendas online modificam completamente as nossas formas de fazer compras. Oi, turma. Meu nome é Lívia e fico capaz da mudança cultural nas organizações. Cultura organizacional requer um processo de mapeamento para identificar o tipo de cultura vigente e o perfil comportamental de seus agentes que compõem as lideranças formais e informais. Também demanda uma análise com vistas a reconhecer a distância entre a cultura vigente e a cultura ideal e um plano de integração com cultura. Isso para desenvolver a nova cultura necessária para lograr o êxito do novo normal. Para fazer a mudança da cultura é necessário mudar o comportamento dos líderes, e fazer isso é preciso mudar seu modelo mental. Mas como sabemos desse modelo influenciado pela cultura atual, que está continuando dizendo a eles para se comportar exatamente como o fazem agora?
agora eu irei falar sobre a mudança cultural na educação. Bom, a mudança cultural na educação é um processo de adaptação de cultura às exigências do seu ambiente, que exige a interação dos grupos com outros grupos que lhes são exteriores. Ou seja, a escola é um espaço de trocas de culturas. Então, essa diversificação no espaço da educação é bastante amplo, né? Lá onde vão abordar vários assuntos, vários temas e vão ser recepcionados alunos de diversos lugares, povos de diversas culturas diversificadas, lá onde nós iremos receber pessoas de outro país, pessoas que falam outro idioma, pessoas de outras regiões que não são acostumadas com a nossa região. Então, eles vão passar por um processo de aculturação, né? De modificação cultural ali. Então, basicamente é isso a cultura na educação. Boa noite, gente. Me chamo Lohana e vou estar falando sobre a mudança cultural no comportamento social. A mudança cultural no comportamento social envolve transformações nas normas, valores, crenças e práticas que definem como o indivíduo interage dentro de uma sociedade. Essas mudanças elas podem ser influenciadas por uma variedade de fatores, incluindo avanços tecnológicos, eventos históricos, políticas governamentais, movimentos sociais e influências globais. Aqui estão alguns aspectos importantes a se considerar. Tecnologia. A digitalização e o advento das redes sociais transformaram a comunicação e a interação social. Hoje, as pessoas elas se conectam globalmente, compartilham informação instantaneamente e formam comunidades virtuais que podem ter um impacto significativo nas atitudes e comportamentos. Movimentos sociais. Movimentos como o feminismo e o antirracismo podem ter promovido mudanças nas percepções e atitudes em relação à questão de igualdade e injustiça. Esses movimentos desafiam normas estabelecidas e promovem várias formas de pensar e agir. Globalização. A interconexão global facilita a troca de culturas, ideias e práticas. Isso pode levar a uma aceitação da diversidade e adoção de práticas culturais. Eventos históricos. Guerras, pandemias e crises econômicas podem alterar significativamente o comportamento sociais. Por exemplo, a Covid-19 trouxe mudanças na prática de trabalho, com um aumento de trabalho remoto e nas interações sociais. Políticas governamentais, leis e regulamentos podem moldar os comportamentos e atitude. Políticas públicas que promovem a igualdade de gênero, direitos civis ou proteção ambiental podem acelerar mudanças culturais. Essas mudanças culturais não ocorrem de maneira uniforme ou sem resistência. A velocidade e aceitação das mudanças pode variar amplamente entre diferentes grupos sociais e regiões geográficas. Bom, e aqui eu vou falar um pouco sobre a mudança cultural na arte e na cultura. E isso está relacionado à mudança de expressões artísticas e culturais ao longo de todo esse tempo. E isso ele envolve a valorização da diversidade cultural e reconhecimento de diversas formas de expressar a arte. Mas, nesse caso, como que a arte vai influenciar a cultura? Bom, a arte tem grande influência, né? Então, se por um lado a arte construir a sociedade também vai construir a arte. Bom, gente, agora eu vou estar falando sobre mudança cultural e resistência. A mudança cultural, ela frequentemente encontra resistência, pois envolve transformações de normas, valores e práticas profundamente enraizadas.
A resistência pode vir de vários setores da sociedade e manifesta-se de diversas formas. Aqui estão algumas considerações sobre mudança cultural e resistência. Falta de informação ou desinformação. A resistência pode ser alimentada pela falta de compreensão sobre a mudança proposta ou por informações erradas. Influência de lideranças. Líderes políticos, religiosos ou comunitários têm grande influência sobre as atitudes de seus seguidores. A oposição desses líderes pode mobilizar uma resistência significativa. A resistência à mudança cultural é natural, mas não insuperável. Com estratégias adequadas, é possível facilitar a transição e promover uma aceitação mais ampla das novas normas e práticas sociais. E aqui eu vou falar sobre exemplos de mudança cultural. E nisso existem diversos, só que um deles eu vou falar sobre a Revolução Industrial, que trouxe um marco histórico de como as pessoas trabalharam e viveram naquele tempo, né? E também nisso teve a luta pelos direitos civis, como a igualdade racial e a de gênero, que muitas pessoas naquele tempo tinha outros pensamentos. E também eu vou falar sobre a tecnologia da informação, que mudou a forma de como a gente se comunica, como a gente consegue informação mais fácil. Então dá para ver que daquele tempo existe uma grande mudança cultural, né, que antes não tinha, era limitada as formas de pesquisa e que agora a gente já consegue trocar mensagens, pesquisar o que a gente quiser. Não o que a gente quer, né? Mas a gente consegue bastante coisa para se dizer.